Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da Jovem Pan News. E vamos aos destaques dessa semana. Os Correios dobram o lucro e registram ganhos de 3 bilhões e 700 milhões de reais em 2021, no melhor resultado em 22 anos. Em entrevista, o presidente da estatal revela que pretende abrir um shopping virtual dos Correios. A Rússia interrompe o uso do Instagram. 80 milhões de russos foram notificados pelo governo de Vladimir Putin, que agora acirra ainda mais a briga com a gigante americana de Mark Zuckerberg. As consequências econômicas da guerra na Ucrânia chegam com força no Brasil. Depois do mega aumento dos combustíveis, a Uber e 99 anunciam aumento do preço das viagens em até 6,5%. As passagens aéreas ficarão mais caras no Brasil e podem subir até 30%. Empresas como Latam e Azul já diminuem voos para a conta fechar. A Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, vai aumentar os preços do aço em 20% já no começo de abril. A alta do carvão é a principal causa da elevação dos custos. A Tesla faz reajuste dos preços dos carros elétricos nos Estados Unidos na mesma semana em que o dono Elon Musk desafia Vladimir Putin para um combate individual e, detalhe, valendo a Ucrânia. E o que aconteceu para o dinheiro de investimentos de muitos clientes do Nubank sumir do dia para a noite? O Business falou com o Banco Digital e os detalhes a gente traz logo mais. A Petz cresce mais de 30% e pelo 8º trimestre seguido. Quais são os planos da maior rede de pet shops em 2022 no Brasil? E qual é o futuro do carro elétrico no Brasil? A GWM, depois de anunciar 10 bilhões de reais em investimentos no país, vai criar 100 pontos de recarga elétrica no estado de São Paulo. O executivo da companhia, Oswaldo Ramos, estará em nossos estúdios para detalhar com exclusividade os planos da montadora chinesa no Brasil. Tudo isso e muito mais, o Business está começando. Mais da metade da população da Rússia acordou sem o Instagram. Cerca de 80 milhões de russos não terão mais acesso à rede social que é comandada pelo Facebook. Um e-mail enviado pela área reguladora de comunicações do Estado russo aconselhou todo mundo que tem Instagram na Rússia a mover as fotos e vídeos da rede social para plataformas concorrentes antes que o bloqueio fosse realizado. A disputa entre o governo de Vladimir Putin e a empresa de Mark Zuckerberg, que comanda o Facebook, Instagram e WhatsApp, fica cada vez mais acirrada em meio à guerra. O Facebook já é banido na Rússia sob acusação de agir como uma organização extremista. E dias antes dessa notificação, a Meta informou que seria errado impedir que os ucranianos expressassem a sua resistência e fúria contra as forças militares invasoras. A medida é uma resposta clara de Vladimir Putin, que já anunciou a abertura de um processo criminal contra a Meta por afrouxar as regras e permitir mensagens de ódio direcionados ao governo russo. Mensagens como morte aos invasores russos. E quando vemos uma decisão dessa, como o banimento do Instagram, de interromper uma popular rede social, que também é uma fonte de informação, nós vemos mais uma tentativa de sufocar a comunicação no país. Um rompimento descarado de acabar com uma janela do que é real. O Instagram é muito mais popular do que o Facebook na Rússia. O Facebook tem 7 milhões e meio de usuários contra 51 milhões do Instagram na Rússia. O Instagram, na verdade, não revela os dados exatos dos usuários em cada país, mas um dos executivos da empresa falou recentemente que seriam 80 milhões de usuários, sendo que 80% dessas pessoas na Rússia seguem uma conta do Instagram fora do seu país. A Rússia hoje é o 5º maior mercado para o Instagram no mundo, atrás apenas de Estados Unidos, Índia, Brasil e Indonésia. Com a interrupção da rede social, é mais um duro golpe no cidadão médio que vive hoje na Rússia.
E a Uber anunciou que elevou os preços das viagens na última semana, após o mega aumento dos combustíveis anunciados pela Petrobras. De acordo com o aplicativo, o reajuste será de 6,5% e é temporário. A Uber afirma que esse aumento também visa ajudar os motoristas a lidar com o pico de alta em seus custos mais. O dilema agora é que esse número de horas trabalhadas pode alcançar patamares impraticáveis para cobrir o custo do trabalho e ainda manter a atividade minimamente atraente. A Uber e a 99 conversam com as associações de motoristas de aplicativo para minimizar o impacto. Uma dessas associações, inclusive, disse que as medidas até agora anunciadas podem ser insuficientes. E preparem os bolsos. As passagens aéreas ficarão mais caras no Brasil. Estima-se que o aumento pode chegar a 30%. E tudo como consequência imediata dessa infeliz guerra. Duas das maiores companhias aéreas do país já declararam que vão aumentar os preços das passagens. A Latam afirmou que o impacto da guerra nos custos da companhia é inegável e que a alta do preço do querosene da aviação afetará o valor dos bilhetes. O querosene é responsável por 35% dos custos do setor aéreo. Só em 2022, a commodity registra uma alta de 45%. A Azul tem tomado medidas para atenuar os efeitos econômicos desde a semana passada. Nós conversamos com funcionários da companhia e eles afirmaram ao Business que a empresa já diminui rotas para os voos ficarem mais rentáveis. Os voos até estão com demanda alta, mas para a conta fechar, vai precisar diminuir a oferta de voos e aumentar as passagens. A realidade é que o Brasil vai sofrer efeitos indiretos pesados causados pela invasão da Rússia na Ucrânia por conta do preço do petróleo. Quanto mais petróleo usamos, mais nós estamos expostos aos impactos econômicos da guerra. E a Azul passou a vender passagens aéreas fictícias de Campinas para Kiev, capital da Ucrânia, como forma de arrecadar doações às famílias afetadas pelo conflito. Há uma semana, a Azul registrava ter arrecadado mais de R$80 mil com mais de 2.200 assentos doados. Nós entramos no site da Azul e há espaço de doações que vão de R$50 a R$200. Todo o montante arrecadado será integralmente destinado ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que tem oferecido apoio aos cidadãos ucranianos refugiados, que já passam de mais de 3 milhões. A American Airlines também anunciou que está arrecadando fundos com destino aos afetados pelo conflito. A siderúrgica e mineradora brasileira CSN vai aumentar o preço do aço que produz em 20%. A subida no preço vai acontecer em duas parcelas. A primeira já daqui a 2 semanas, no dia 1º de abril, uma alta de 12,5%. A segunda parcela, 15 dias depois, com uma alta de 7,5%. Os reajustes serão repassados à cadeia de distribuição, ao setor da construção civil e também às indústrias, como máquinas, equipamentos de tubos e a linha branca. Então podem esperar aí que geladeiras, ar-condicionados, lavadoras de roupas, micro-ondas são alguns produtos que muito provavelmente ficarão mais caros. O aumento já anunciado por um dos principais executivos da companhia tem como causa a alta de custos de matérias-primas e insumos, que foi acelerada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. No mês passado, a CSN já havia comunicado aos clientes do mercado de distribuição de aços planos que estava elevando os preços com a retirada de parte dos descontos concebidos no último bimestre de 2021. O diretor comercial Luiz Fernando Martinez afirmou que a companhia está repassando o aumento de custos com o carvão, que disparou nos últimos meses. Para se ter uma ideia, o carvão tinha uma cotação de $320 em dezembro.
Hoje, o carvão vale entre 650 a 700 dólares a tonelada. O carvão é a principal causa do aumento dos custos, que tem ainda o minério, que também contribui. A CSN é comandada pelo empresário Benjamin Steinbrück e vendeu 4 milhões e 600 mil toneladas de aço em 2021, sendo 3 milhões de toneladas só no Brasil. E a Intel, a fabricante americana de microprocessadores, vai investir 36 bilhões de dólares na produção e pesquisa de chips em toda a Europa, incluindo um novo complexo de fábrica na Alemanha para instalar o que será talvez a maior instalação de fabricação de semicondutores da Europa. Os chips hoje são essenciais para a produção de um carro a uma geladeira. Com a escassez deles, nós vimos a produção a queda na produção industrial no Brasil, com fábricas fechadas, e até no mundo, com 10 milhões de iPhones sem serem produzidos. Os chips já estavam em falta na pandemia e agora os estoques de semicondutores da indústria, incluindo a brasileira, vão ficar ainda mais pressionados com a guerra, porque Rússia e Ucrânia são grandes produtores de matéria-prima dos chips. Ou seja, esse anúncio da Intel vem em ótima hora. E o Business destaca os resultados espetaculares dos Correios. A estatal brasileira dobrou o lucro e registrou ganhos de 3 bilhões e 700 milhões de reais em 2021, no melhor resultado em 22 anos. A empresa, é bom lembrar, está na lista de empresas do governo federal na mira da privatização. A estatal anunciou ainda o lançamento de um marketplace, uma espécie de um grande shopping virtual em 2022. E já tem até nome, será o Correios Shopping, adicionando mais uma função e um novo modelo de negócios a uma das mais famosas estatais do país. O presidente dos Correios, Floriano Peixoto, um general da reserva que assumiu a presidência da estatal em junho de 2019, falou que os Correios vão mudar o perfil. Abre aspas. Nós somos, diz Floriano Peixoto, um dos maiores operadores logísticos do Hemisfério Sul, mas isso já não nos basta. Os Correios vão competir junto às demais empresas do setor, porque com o expertise, os recursos humanos, materiais e financeiros, a empresa pode galgar outras opções, fecha aspas. Essa declaração foi dada na última quinta-feira ao jornal Valor Econômico. E para viabilizar essa transformação, a empresa vai inaugurar também em 2022 mais 2 centros internacionais de operação. Peixoto disse ainda que há um projeto piloto em São Paulo, em Cajamar, e a ideia é expandir para o Brasil. A inspiração é o mercado americano, em que você encomenda um produto e pode receber no mesmo dia ou no dia seguinte. A iniciativa tem como meta concorrer com a Argentina Mercado Livre e a americana Amazon. E a Petz, que é a maior rede de pet shops do Brasil, apresentou um espetáculo de resultado nas finanças. Pelo 8º trimestre consecutivo, as vendas da Petz cresceram mais de 30%, num cenário em que o varejo no Brasil não vai bem. As vendas aumentaram 16,97% nas lojas da Petz e o lucro líquido de outubro a dezembro cresceu 16% para 31 milhões de reais. As vendas no ambiente digital se multiplicaram por 8, saindo de 89 milhões em 2019 para 750 milhões de reais. E um dado curioso, 80% de todas as vendas da Petz são itens considerados de compra obrigatória para cães e gatos, como a ração. O investimento da Petz no Brasil para 2022 vai ser forte. A empresa, liderada por Sérgio Zimmermann, vai abrir 50 lojas este ano, um recorde que vai demandar até 300 milhões de reais em investimentos. Presente em 17 estados, a Petz vai estrear no Pará, Piauí e Maranhão. E esse ótimo resultado da companhia se junta a um outro dado que saiu esta semana.
O faturamento do setor pet cresceu 27% no Brasil em 2021, se comparar com 2020, e foi para 51 bilhões e 700 milhões de reais, segundo o levantamento do Instituto Pet Brasil. A alta foi puxada pelo segmento de pet food, que representou 28 bilhões de reais, mas há outros segmentos que vão bem, como venda de animais de estimação diretamente pelos criadores, tem produtos veterinários, serviços veterinários, produtos de higiene e bem-estar animal. Esse levantamento apontou ainda que pet shops pequenos e médios no Brasil continuam a ser o principal canal de acesso aos produtos. Desde 2020, em casa, na pandemia, os brasileiros gastaram como nunca com pets e seguem gastando, porque quanto mais pets na área, mais negócios. E olha, esse é um problema muito grave. Os clientes do Nubank têm relatado problemas para acompanhar aplicações feitas por meio da plataforma. O dinheiro sumiu para muitos. Investimentos em renda fixa, renda variável e fundos imobiliários não aparecem, de acordo com clientes da corretora Nuinvest, que é o braço de investimentos do Banco Digital. As reclamações foram feitas via redes sociais e no site Reclame Aqui. O Business questionou o Nubank. De acordo com a Fintech, o aplicativo da Nuinvest apresentou oscilações de visualizações no dia 11 de março, que foram resolvidas no mesmo dia. Na manhã do dia 15 de março foi verificada outra oscilação de visualização. Mas a verdade é que durante 4 dias, os usuários do Banco Digital, fundado pelo colombiano Davi Vélez, denunciaram a continuidade do problema e escreveram que há sumiço de aplicações, especialmente em Tesouro Direto e fundos imobiliários. Um dos clientes escreveu que percebeu a ausência do dinheiro ao precisar acompanhar os rendimentos realizados na semana anterior. Para esse cliente, os papéis de empresas como Uzi Minas, além de fundos imobiliários, foram os afetados da carteira. O Nubank diz que lamenta a ocorrência das intermitências e reitera que os dados e informações de parcela dos clientes que foi afetada permanecem preservados. Nós questionamos, antes das gravações do Business, o Nubank novamente. Nós perguntamos se o banco tomará atitudes para que isso não se repita. Até agora, o Banco Digital não se manifestou. E a dona da Zara fez uma importante projeção essa semana. A maior varejista de roupas do mundo prevê que 30% das vendas serão online em 2024. Na última semana, a Zara divulgou o balanço que registrou vendas online de 7 bilhões e 500 milhões de euros. Isso corresponde pouco mais de 1/4 das vendas totais e representou um aumento de 14% em relação a 2020, quando as receitas online cresceram 77%. Em 2019, um ano pré-pandêmico, as receitas pela internet representaram apenas 14% das vendas totais. A varejista vai seguir com foco no digital, ainda que num ritmo menor do que o provocado pelo início da pandemia em 2020. E companhias aéreas importantes começaram a retirar a obrigatoriedade da máscara. Começou pela gigante britânica British Airways, que retirou a obrigação das máscaras em voos na última quarta-feira. Em algumas rotas, o uso da proteção passa a ser opcional. Em comunicado aos clientes, a companhia pede que os passageiros respeitem a escolha de outros viajantes. Já a Virgin Airways também flexibilizou o uso, acompanhando o fim da obrigatoriedade na Inglaterra. Segundo a companhia, as regras podem mudar de acordo com os requisitos dos diferentes países. 2 outras low costs britânicas também já alteraram as políticas. As companhias aéreas, no entanto, seguem com a orientação do uso da proteção nas aeronaves em viagens para a Inglaterra ou a Irlanda do Norte, mesmo que não seja mais obrigatório. Deixa eu fazer uma pergunta. Carro elétrico tem futuro no Brasil? Quem é cético da viabilidade dos carros elétricos no país pode perder o bonde. Na semana que passou, a montadora chinesa Great Wall Motors, ou GWM,
anunciou a criação de 100 pontos de recarga elétrica no estado de São Paulo. O anúncio foi feito pelo governador João Dória e faz parte de um altíssimo investimento que a 7ª maior empresa do setor de carros no mundo vai fazer até 2025 no Brasil. E para esses assuntos nós vamos receber em nossos estúdios o executivo Oswaldo Ramos, que tem aí 30 anos de setor automobilístico e responsável por várias coisas, distribuição, produto, vendas, marketing da GWM. Obrigado, Oswaldo, pela sua presença aqui nos nossos estúdios. E olha, a GWM vai investir 10 bilhões de reais no Brasil. A primeira pergunta é, por que a montadora chinesa escolheu o Brasil para esse investimento? São 2 fatores, Bruno. Primeiro, o Brasil, com todos os altos e baixos, nos bons e nos maus momentos, sempre está entre os 10 maiores mercados de carro do mundo. Nós somos importantes. E apesar de a gente ser tão importante nos últimos anos, com a falta de investimento desse setor em geral no Brasil, os produtos do mercado brasileiro estão defasados. Então, é um mercado grande, que traz muita oportunidade e com um consumidor que já mostrou que ele não tem apego a uma marca tradicional. O que ele quer é a nova tecnologia. E é isso que a GWM enxergou nesse momento de Brasil. Vamos falar desses 10 bilhões. Eu já falei algumas vezes no Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan News desse investimento, né? Porque tudo que traz investimentos estrangeiros aqui para o Brasil é sempre uma grande notícia. A gente está falando de geração de empregos, isso é muito importante. E desses 10 bilhões, o que vão ser feitos? Na verdade, isso tem todo um ciclo, não só de produto, né, de ferramental de produto, mas também de nacionalização de componentes, de ferramental para nacionalização de componentes. Então você começa com toda a estrutura que você precisa montar uma marca no Brasil, divulgar essa marca, toda a parte de vendas e marketing, pontos de vendas. Você passa pela parte da fábrica em si, né, que a gente começa agora com a fábrica de Iracemápolis. A gente está vendo imagens dessa fábrica, né? Ferramental, fornecedores, investimento em software, em tecnologia local aqui no Brasil, como a gente já anunciou também com as células de hidrogênio, com o etanol por trás. Ou seja, não é só uma importação de carros, é produção e geração de tecnologia aqui no Brasil. Isso é importantíssimo você ressaltar, porque a projeção da GWM é em 2023 produzir 25 mil carros elétricos e híbridos. E 2 anos depois, quadruplicar esse número. 100 mil carros elétricos no Brasil. É isso, né? Eletrificados, né, que a gente chama o híbrido, né, e o elétrico, então inclui desde o carros com bateria, ele pode ser o híbrido ainda com motor a combustão combinado com motor elétrico. E lembrando que 100 mil é porque nós vamos ter uma base de produção para toda a América do Sul. Então não é só para o mercado brasileiro, mas a gente tem uma oportunidade de exportação para toda a América Latina. E como é que vão ser esses carros aí, esses 25 mil carros em 2023? Eles vão ser um modelo básico? Como é que eles vão ser? O brasileiro se sofisticou demais de consumo. Ninguém aceita mais. O carro no Brasil, você demanda, né? O poder aquisitivo é alto para você ter um carro no Brasil e não faz sentido fazer carro básico mais no Brasil. Aumentou muito o valor, né, nos últimos anos. E no mínimo, por esse valor, você tem que entregar muita tecnologia. Então a ideia é trazer o topo de tecnologia para o segmento. Já tem uma faixa de preço? Vocês já trabalham com uma ideia de... E preço no Brasil é uma coisa que na hora do lançamento você decide, né? Você tem que ver todos os seus concorrentes, seu set de concorrentes. O fato é, a gente vem para o mercado de SUVs e picapes. E a gente vem para ser competitivo com as marcas nacionais que estão aqui. Eu falei, eu abri essa entrevista para fazer uma pergunta, né? O carro elétrico tem futuro aí no Brasil? E eu acho que muito do ceticismo do carro elétrico no país é por conta da infraestrutura. Até pouco tempo atrás não existia infraestrutura, até poucos anos atrás, na verdade, não tinha estrutura nem na Alemanha nem nos Estados Unidos, né? Que foi avançando. Mas nos últimos tempos não havia infraestrutura. Por isso que é tão importante a notícia dessa última semana que vocês vão montar aí rotas eletrificadas, né? Eu queria que você explicasse como é que vão ser isso, como é que vai ser montado, onde vai ser montado esses carregadores elétricos. Serão em estradas ou nas cidades? Não, o ponto, Bruno, é o seguinte, para desmistificar um pouquinho dessa falta de infraestrutura, né? Isso aconteceu na Europa e Estados Unidos. Quando você vem com um carro híbrido plug-in, ele já começa a demandar. Então, mesmo que você não tenha o posto de gasolina, você tem a eletrificação só tem o posto de gasolina, você tem a garantia de ter as duas fontes de energia.
ele provoca a eletrificação, ele provoca a infraestrutura e depois o carro elétrico vem 100% tendo essa rede. Então a gente acredita que hoje em produção é mais o híbrido plug-in e o desenvolvimento vai se dar realmente para ter sim carro elétrico no Brasil. Os pontos, naturalmente, você vai ter pontos de venda, de demonstração, de test drive, que a gente mesmo vai precisar dessa infraestrutura. Então, ela é mais ligada, sim, ao trânsito urbano, é mais ligada às cidades e é mais ligada aos pontos de experimentação desses veículos eletrificados. Para quem nos acompanha na televisão, a gente está fazendo uma pergunta, Oswaldo. Carro elétrico tem futuro no Brasil? Para o Oswaldo, que é um dos principais executivos da GWM no Brasil, tem futuro sim, né? Ele tem um futuro muito mais próximo do que se fala. Do que a gente imagina, né? Muito mais próximo. Agora, curiosidade aí, eu sei que tem muita gente em casa que tem curiosidade sobre os carros elétricos. Para abastecer, colocar lá o carregador, em quantos minutos praticamente a carga está completa? Essa é uma outra vantagem da tecnologia que evolui rápido, né? E das estações de carga rápida também. O nosso carro plug-in híbrido que nós vamos lançar no Brasil, o primeiro produto, você dá 80% da carga da bateria em 30 minutos. Em 30 minutos? Em 30 minutos numa estação de carga rápida e você roda 200 km com essa bateria com 80% de carga. Então, por exemplo, se eu sair de São Paulo e for para Curitiba, no Paraná, é mais de 200 quilômetros, então vou ter que ter uma parada, vou ter que saber mais ou menos onde vai ter uma parada ali para eu carregar o carro, né? A primeira opção o carro é híbrido, ele tem um motor gasolina e tem um motor elétrico. Ah, tá bom. Então você pode fazer um uso combinado, que na verdade você vai estar rodando com o elétrico com o uso da gasolina quando precisa, mas o carro é muito legal, porque na combinação dos dois motores, a potência do motor e o torque é altíssima. É 0 a 100 em 4,6 segundos, com consumo de combustível superior, melhor do que 20 km por litro. E vai ser gratuito quando eu carregar? Os nossos pontos, sim, a gente vai tornar exatamente porque a gente tem pontos de experimentação e demonstração e nós vamos oferecer, né, para esse início de eletrificação no Brasil. Agora, vocês estão chegando no Brasil em 2022, 2023 já vai começar a produção nacional e vocês anunciaram esse grande investimento de bilhões de reais no país no meio de uma guerra, a guerra da Ucrânia. Quero fazer essa pergunta para você, quais os impactos, porque eu sei que tem, quais são os impactos dessa guerra, infeliz guerra na Ucrânia, para o setor automobilístico? Na verdade, o investimento ele é muito visão de longo prazo. Pandemia de curto prazo, situações geopolíticas que aconteçam, não impactam o investimento desses. É realmente uma visão estratégica de Brasil de longo prazo. Hoje, o impacto que eu tenho ele é pequeno e simples. Eu não consigo hoje, com pandemia principalmente, viajar para a China. E mesmo as rotas aéreas são muito difíceis para chegar. Então nós estamos tendo que trazer os produtos para cá para fazer clínica aqui no Brasil. E o desenvolvimento de tecnologia acaba tendo que ser, às vezes, no Brasil, por uma questão de dificuldade, de mobilidade que está acontecendo. Mas a GWM é uma empresa extremamente verticalizada. Baterias, componentes estratégicos como o próprio chip, a própria holding tem fornecedores fabricando. Então a gente não tem tanta carência, a falta de componentes que afeta hoje toda a indústria automobilística não é o caso da GWM. Olha, o Oswaldo, como na apresentação eu falei, tem aí décadas, aí muitos anos no setor automobilístico. Eu sempre gosto de perguntar sobre as mudanças no perfil do consumidor de carros no Brasil, principalmente numa questão ligada ao desejo. E logo no início da entrevista, você falou que o brasileiro não é tão apegado a marcas. Então, eu gostaria de saber como é que uma empresa, eu sei que a GWM é gigante no mundo, é a 7ª maior do setor automobilístico no mundo, mas ela está chegando num país em que não conhece a GWM, que tem marcas extremamente consolidadas, marcas estrangeiras, europeias, extremamente consolidadas. Como é que vocês vão fazer aí para o brasileiro, em primeiro lugar, conhecer a marca, depois comprar a ideia do elétrico? Quais são as estratégias de vocês? Bom, primeiro, realmente, o brasileiro a gente pode ver que ele quer a nova tecnologia. Então você precisa divulgar que você tem e qual que é o valor agregado dessa tecnologia. Não é uma questão do carro ser elétrico, é a questão que o carro tem uma aceleração extraordinária, ele é legal de dirigir, o consumo de combustível é baixíssimo. Então, sem dúvida alguma, você precisa fazer investimento, primeiro numa mídia tradicional, você precisa fazer campanha publicitária e divulgar que a tua marca existe. Mas existe uma oportunidade hoje nas redes sociais, o brasileiro ele é apaixonado por carro, ele lê tudo sobre carro e existe toda uma formação de uma mídia online hoje em progresso muito grande. Então você consegue o engajamento das pessoas e explicar detalhe
para quem é os early adopters, as pessoas que compram essas tecnologias no começo. Então tem uma estratégia tanto offline quanto online, pesada, de mídia, de relacionamento e de demonstração de produto. Não é um test drive no quarteirão que vai fazer você comprar esse tipo de carro. Você precisa ter realmente a experiência do carro e por isso os postos de eletrificação. A gente precisa provocar a experiência do carro eletrificado. Bom, nós recebemos em nossos estúdios o Oswaldo Ramos, que é executivo, um dos maiores executivos da GWM no Brasil, e com isso a gente encerra o nosso programa. Obrigado pela sua presença. A gente sempre traz grandes notícias, grandes executivos que trazem boas notícias para o nosso país. E esse investimento que a GWM está fazendo no país, de mais de 10 bilhões de reais com produção de carros elétricos, 100 mil carros elétricos, é uma grande notícia para o país. Esperamos aí falar muito ainda da GWM aqui no país. É isso, Bruno. Obrigado pelo convite hoje. E com isso a gente encerra o nosso business. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o próximo final de semana. Até! Realização Jovem Pan News.